Nesse vídeo eu vou tratar contigo a respeito do Nubank. Isso a pedido do membro Yuri. Normalmente seria um tema que eu deixaria fechado para membros, mas eu considerei como relevante o suficiente para trazer publicamente aqui para você. E o que está acontecendo com o Nubank? Olha, está caindo, 17% nesse momento. Estou falando aqui das BDRs. Só que essa queda nem se compara à queda do Banco Inter, que cai mais de 40% no ano. Mas a dúvida que fica é, nesses múltiplos, mesmo com essa queda, Nubank vale algum aporte? Faz sentido ter em carteira? Primeiro que, pela ausência de pagamento de dividendos, é uma ação claramente que fica lá na fatia do seu portfólio de investimentos destinada a empresas de crescimento. É uma empresa de muito crescimento. Até poucos anos atrás, vinha dando prejuízo, o que é esperado de uma empresa de forte crescimento. Mas agora, vem dando lucro e um lucro substancial, a tal ponto de ter aqui um relatório do JP Morgan falando o seguinte, que o Nubank pode lucrar mais que o Itaú no varejo ainda nesse ano de 2026. E como que isso seria possível, lucrar mais que o Itaú no varejo? O que acontece? Basicamente, o resultado do Itaú é dividido em duas partes. Negócios de varejo e negócios de atacado. Em negócios de varejo, a gente pode notar que o Itaú está lucrando mais ou menos 5,5 bilhões. Isso aqui por trimestre. E aí a gente tem aqui embaixo os negócios de atacado, 5,6 bilhões. Então se eu estou falando de 5,5, eu estou falando que o Itaú vai lucrar mais ou menos entre 20 a 22 bilhões de reais no negócio de varejo. Perfeito? O Nubank é só varejo, tá? Então assim, no final das contas, a totalidade do resultado do Nubank é varejo. E aí, o que está dizendo o JP Morgan? Que excluindo o resultado do México, o Nubank reportou um lucro líquido de mais de $1 bilhão no segundo trimestre, muito próximo do lucro reportado pelo Itaú. E aí, mantido esse ritmo acelerado de crescimento, a gente teria então o Nubank lucrando mais que o Itaú. Mas será que isso realmente é possível? A gente vai dar uma olhada nos números da contabilidade do Nubank. Sendo que eles trouxeram esse gráfico mostrando como está havendo cada vez mais um fechamento do gap, do distanciamento anterior entre o resultado do Nubank e o resultado do Itaú. Veja que aqui tinha uma boca de jacaré bem aberta em 2024 e isso está cada vez mais se fechando. Então já está havendo uma aproximação e talvez, de fato, o Nubank ultrapasse, se ainda não nesse ano, eventualmente no ano que vem. E isso porque o retorno sobre os ativos totais, esse indicador ROA, que é importantíssimo no setor bancário, o ROA do Nubank gira entre 5 a 6% dos ativos totais. É um ROA muito, muito, muito alto. Itaú nos negócios de varejo fica em 2%. Só para você ter uma ideia, acima de 1,5% já é um ROA excepcional. Só para você ter noção, o ROA atual do Banco do Brasil, que está em crise, está abaixo de 1%. Então, olha o nível de rentabilidade desse Nubank. BTG Pactual, menos de 3%, que já é muito alto, fica 2,5% mais ou menos. Já é altíssimo, acima do Itaú. Mas ainda assim, não se compara ao Nubank, porque o Nubank é um banco extremamente eficiente. O índice de eficiência é brincadeira, mas fica abaixo de 20%. É brincadeira isso aqui. Do Itaú, ali em negócio de varejo, 41%. O índice de eficiência total do Itaú, 37%. ROI do Nubank também é sacanagem, 40%, mas vamos com calma. No consolidado, fica mais próximo de 30%, ano passado era 28%, então a gente trabalha com números mais contidos, Que qualquer euforia, você sabe, euforia é sinônimo de esticar valuation e tomar ferro. Lembrando que você tem tanto a BDR, roxo 34, quanto a Stock, já que a empresa é listada lá fora, na Nasdaq. E aí eu faço valuation com base na Stock, que é a ação de fato. Mas aí por equivalência você vai lá e faz a adaptação para a BDR. Sendo que a empresa, aqui no Investidor 10 tem noção do valor de mercado, é só você clicar aqui em empresa. E aqui embaixo você tem o valor de mercado, que são em dólares, tá? Esse montante aqui é em dólares. Então, hoje o Nubank, ele vale na bolsa de valores, se você fosse comprar por inteiro, 75 bilhões de dólares. 75 bilhões de dólares, se eu multiplicar pela cotação atual do dólar, a 5,20, isso me dá um valor de mercado atual de 390 bilhões de reais. Qual é o valor de mercado do Itaú? Itaú, valor de mercado, 445 bilhões. Então hoje o Nubank ele tem um valor de mercado quase tão alto ao do Itaú, porque o mercado espera de fato que em dado momento o Nubank, até por estar mais presente nos jovens e ter muito mais clientes que o Itaú, que eventualmente isso aconteça, haja uma ultrapassagem de lucro e o Nubank cresce muito mais. Só confirmando aqui contigo os números, o Nubank tem uma base maior de clientes, 65 milhões, frente a 47 milhões
do Itaú, uma base muito maior. Beleza, a gente está falando de 390 bilhões. Qual o lucro líquido potencial do banco? Olha, olhando aqui para a última demonstração de resultado, a gente pode notar que de fato foi mais de 1 bilhão de dólares, totalizando 1,9 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2026. Multiplicando esse resultado por 2, ou seja, para mais um semestre, a gente está falando de 3,8 bilhões vezes um dólar a 5,15, né, de médio, a gente está falando de 19,9 bilhões. Se o dólar fechar a 5,20, a gente está falando de 20 bilhões. Então dá para esperar sim, porque a cada trimestre o Nubank vem aumentando o resultado, dá para esperar sim, então 20 bilhões de reais de lucro líquido projetado em 2026 para o Nubank. Ou seja, o mesmo patamar que a gente pode esperar para o BTG Pactual, hein? Já o Banco do Brasil sequer alcançará 16 bilhões de reais de lucro líquido, ainda mais agora com a recuperação judicial das Casas Bahia, que vai acabar afetando o Banco do Brasil, que é um dos grandes credores, e também o Bradesco, infelizmente. Então o cenário de crédito está difícil. E está difícil para todos, por isso que Banco Inter caiu bastante mesmo com resultado recorde, e também essa queda em Nubank, já que o cenário de crédito está afetando os bancos de maneira generalizada. Mas dá para esperar então, a princípio, 20 bilhões de reais de lucro líquido. Veja que o Banco Itaú deve superar essa marca no varejo. A inadimplência ali no Itaú ela é bem controlada, então acho difícil, só se crescer muito mais nos próximos trimestres. Até dá, né? Mas vai ficar bem páreo. Mas em 2027 acaba ultrapassando, né? Então o relatório de JP Morgan está um pouquinho otimista, mas em 2027 acaba passando. Então esse é o potencial de lucro do Nubank. E aí perceba o seguinte, a gente está falando de uma empresa que vale na Bolsa de Valores 390, preço dividido pelo lucro desse ano. Então, tá valendo 19,5, 20 vezes os lucros, tá? Aí assim, esse múltiplo PL é um múltiplo PL alto, né? Você sabe, 20 vezes os lucros precisa crescer muito para poder justificar. O que é crescer muito? Por vários anos conseguir crescer o lucro líquido a taxas acima de 20% ao ano. Aí você estaria comprando um papel barato. Por exemplo, se o banco crescer 25% ao ano pelos próximos 5 anos, você está comprando um papel barato. Mas aí que entra a questão do otimismo. Todo investidor, mesmo uma empresa excepcional como a Nubank, precisa de margem de segurança, porque uma série de eventos que estão fora do seu controle, do seu escopo de previsão, podem suceder e que vão afetar negativamente o resultado da companhia. Então aqui no Nubank, você vai ver que é muito mais uma questão de valuation do que de qualidade da companhia, porque hoje a briga que se diz no mercado financeiro é Itaú no topo, e aí o Bradesco vem na sequência, mas o Bradesco vai acabar sendo ultrapassado, isso já é um consenso, então o Bradesco ficou para trás por hora, e aí quem tá vindo ali na segunda colocação é Nubank e BTG. Tá aqui, ó, a briga é boa. Só que o Nubank é focado em varejo. O BTG Pactual, na minha opinião, é muito mais seguro de se investir, porque tem uma receita muito mais diversificada. Inclusive, eu trouxe um vídeo hoje para os membros do canal, tratando a respeito e com muitos detalhes do BTG Pactual. Indo aqui nos números do Nubank, cresceu base de clientes, né? Adicionou mais 4 milhões de clientes no segundo trimestre de 2026, uma máquina de adição de clientes. A receita média mensal por cliente, que é o indicador ARPAC, foi de 17 dólares. Excelente, excelente. Cada cliente aí dando 17 dólares. Com essa base de clientes enorme, por isso esse lucro absurdo. Atingiu no total 139 milhões de clientes globalmente. Índice de eficiência, olha, abaixo de 20. É sacanagem isso aqui, cara. É muito eficiente. Teve expansão de margem líquida de juros, que é positivo. A carteira de crédito total expandiu 37% na base anual. Agressividade. Os bancos digitais, eles estão indo por essa postura agressiva porque eles precisam crescer, né? Afinal de contas, ainda mais no Nubank, que negocia múltiplos elevados. Para justificar um múltiplo elevado, eu preciso crescer de maneira elevada. E o crescimento foi de 5% na comparação trimestral, com foco em cartão de crédito, né? Esse é o foco, e crédito com garantia. Então a gente está falando de quase 139 milhões de clientes, um crescimento de 3% em apenas um trimestre e 13% na base anual, excelente crescimento. Praticamente todos os números melhoraram. E aí veja que até mesmo o índice de eficiência melhorou, né? Algo que parecia impossível, só piorou em relação aqui ao trimestre, né? Então o que acontece? Ó, tava em 21,3, caiu para 19,5, mas foi de 17,6, então estava melhor no primeiro tri de 26. Mas é uma leve piora que não afasta essa eficiência que é única no mercado. Itaú 38%, Bradesco 50%, Banco do Brasil 30%, então nada se compara ao Nubank em termos de eficiência, que é a relação entre despesa e receita do banco.
O ROI 33%, mas eu fico com 28%, mais razoável, pensando a médio prazo. Longo prazo, longo mesmo, dificilmente você vai ter um ROI muito superior a 22%, 23%, que é o ROI do Itaú. E indicadores de crédito, de qualidade de crédito, ó, a inadimplência acima de 90 dias teve uma piora, saiu de 6,5% para 6,9%. De novo, uma conjuntura do nosso mercado. O custo do crédito aumentou, né? Então aqui eu coloco as provisões, saiu de pouco mais de $1 bilhão para quase 1,7. Então é isso, né? Inadimplência é uma realidade do Brasil atual. Despesas com marketing quase que dobraram. Nubank, né? Forte crescimento, vai gastar muito com marketing mesmo. O importante é você acompanhar, na questão das despesas, o índice de eficiência, que daí ele já incorpora todas essas métricas. Perda de crédito esperada saltou de $1 bilhão para quase 1,5 bi. Então veja que o Nubank, se não tivesse toda essa inadimplência, estaria lucrando mais e com certeza ia ultrapassar o Itaú no varejo ainda nesse ano de 26. Despesas gerais administrativas cresceram, despesas com marketing. Assim, crescimento vem associado a um crescimento forte também das despesas, mas o importante é haver a diluição. E isso, o índice de eficiência já resume tudo pra gente. Mas já houve uma piora entre o primeiro TRI e o segundo TRI. Claro que só um trimestre você não vai tomar decisão com base nisso e não vai tirar conclusão só com base nisso, mas você tem que ficar de olho, né? Será que vai haver uma evolução desse índice? Vai voltar para o mesmo patamar do ano de 2025, que seria um regresso? Então é importante se acompanhar isso, até para fazer os ajustes ali nas suas projeções. E no final, a gente está falando aí de mais de $1 bilhão. Sacanagem. Olha, é o lucro do BTG, só correndo mais risco, né? A gente está falando do varejo brasileiro, varejo bancário. E aí veja que eu espero um lucro de 20 bi nesse ano, 20 bi 600 no ano 2, depois 32.700 no ano 3, 42 bi no seguinte. E aí a gente chega num preço justo em reais de quase R$ 70, ou seja, 338 bilhões de reais de valor justo. E isso projetando um crescimento do lucro com base no ROI. Por quê? Porque a empresa ela tem um índice de retenção de 100%, ela retém todo o lucro. Então, na melhor das hipóteses, ela vai entregar um crescimento do lucro com base no seu ROI, que eu espero de 28%, mas ao longo do tempo isso vai cair. Então veja que mesmo com essa projeção de crescimento de 28%, a gente está falando de uma empresa que deveria valer 340 bi. Ela vale 390. Então aqui esse preço justo de R$ 70, ele reflete basicamente o valor. Vamos pegar aqui o valor da estoque, 15,23 vezes 5,15. Ó, dá 78,43, né? Então a ação está um pouco cara ainda, mas com uma estimativa otimista. Eu diria que 28% é bastante otimismo. De maneira mais conservadora, pensando no crescimento de 25% ao ano, que já é incrível, a gente está falando de um preço justo de 311 bilhões. Portanto, minha margem de segurança é negativa, meu potencial de valorização é negativo, de tal modo que para justificar o valuation de hoje, o banco teria que crescer, quer ver? Teria que crescer 33% ao ano. E olha a eficiência do mercado batendo na porta. O ROI encerrou o trimestre em 33%. Será que é coincidência? Pode ser só coincidência, ou pode ser eficiência do mercado, ou seja, o preço atual do Nubank, mesmo com essa queda, essa correção de mercado, já embute um crescimento de 33% que é idêntico ao ROI, que é o retorno do seu patrimônio líquido, com índice de retenção de lucro de 100%, já que o Nubank não distribui nada de dividendo. Doideira, né? Ou seja, pensando no que ele está entregando hoje, ele já está no preço justo. Olha, se você acredita que ele vai continuar crescendo a uma taxa de mais de 30%, o Nubank hoje não é um mau negócio, pensando numa parcela reduzida da sua carteira, focada em crescimento e pensando na ideia do Charlie Munger de que uma empresa que entrega uma alta rentabilidade de longo prazo, a rentabilidade que você pode esperar no seu investimento não pagando caro demais, pagando preço razoável, é justamente o ROI. Até agora, o Nubank, desde o seu IPO, entregou... Vamos pegar o máximo, né? IPO 2023, agosto. A gente está falando de 3 anos. Em 3 anos entregou 110%. E olha só, esse dá um crescimento de 28% ao ano. Então está havendo sim uma identidade até então entre ROI e retorno total acionista. Mesmo assim, eu fico desconfortável particularmente, por isso que eu não tenho Nubank, só por uma questão de valuation. Posso acabar me arrependendo no futuro? Até posso. Mas ainda prefiro olhar para o BTG, pela receita mais diversificada. Mas enfim, entendo perfeitamente quem tem Nubank e pretende ter na carteira, mas esteja ciente desse risco. Risco de valuation, porque risco operacional a gente está vendo que não, assim, é baixíssimo. A empresa já se provou. Não é mais uma questão de ela tem que provar que é capaz de entregar lucro, rentabilidade, eficiência. Não, isso já está provado. Agora é uma questão de valuation e crescimento. Esse é o debate, igual o debate com VEG, com Raia Drogasil, esse tipo de empresa. Perfeito? E a tese de que o Nubank provavelmente será o banco
banco que vai superar o Itaú e que tem muito mais clientes, especialmente focados ali na juventude brasileira. É uma boa tese, né? Olhando bem lá na frente. Então, de novo, entendo perfeitamente. Mas não tenho por conta desse desconforto de valuation. Posso mudar de ideia no futuro? Pode. E se eu mudar de ideia, eu vou trazer para os membros do canal. Seja em postagem exclusiva, seja em vídeo. Por isso que eu te convido a se tornar membro. O que você vai ter de benefício como membro do canal? Num valor irrisório, eu acho que é menos de R$ 1 por dia. Dá menos de R$ 1 por dia. Ó, mais de 70 postagens exclusivas. Mais de 100 vídeos exclusivos. Bem mais, tá? Bem mais. A gente vai acumulando aqui. Você vai ter acesso à minha planilha de valor intrínseco de ações. São aquelas ações que eu mais acompanho e aquelas que eu tenho na minha carteira. O Nubank eu não coloquei lá ainda, posso acabar colocando. Se você quiser, sendo membro, me pede que eu acabo colocando, tá? Não coloquei por causa desse desconforto de valuation, mas dá para colocar sim. Tem outros ativos ali que estão caros na planilha, pode ser que eu insira. Postagens exclusivas, vídeos exclusivos da minha carteira. Você tem acesso aqui à minha carteira do Investidor 10. Prioridade nas sugestões. Olha só o vídeo aqui do BTG. Esse de Wiz aqui foi sugestão. Lojas Renner, sugestão também. O Banco Inter, que está lá na minha planilha de valor intrínseco, tem na minha carteira de investimentos inclusive. Então veja, eu optei pelo Banco Inter. Eventualmente, poderia me arrepender no futuro também. Mas no Banco Inter eu não tenho desconforto de valuation. Multiplan e uma série de outros vídeos. Então teste, tá? Você pode cancelar a qualquer momento aqui em Seja Membro. E, sendo membro, o YouTube vai te recomendar os vídeos. Porque eu vi o pessoal reclamando. Eu tô inscrito com o sino ativado e não recebo o vídeo do Luan. Eu não sei, isso tá fora do meu controle, mas eu tenho certeza que sendo membro você vai receber aí os meus vídeos. E se não puder ser agora também não tem problema, só de comentar, engajar aqui, você já me ajuda bastante. E qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo e me diz se você acha que investir no Nubank é uma boa ideia. Fui!